Muito boa tarde. É um prazer, como sempre, para mim, estar aqui convosco, falar da Palavra de Deus, a falar deste livro que deve ser relevante nas nossas vidas, deve ser o padrão pelo qual nós regemos a nossa vida. E eu quero, nesta tarde, falar de um assunto que espero que nós possamos aprender algo, em particular com este servo de Deus, sobre o qual eu quero falar convosco esta tarde. Da última vez que aqui estive, foi há 2 meses, e falei-vos aqui de uma pessoa, um companheiro de Paulo, que tinha 2 nomes. Não há muitos. Quem era? O primeiro era João e o segundo era Marcos. João Marcos. E hoje quero falar-vos de alguém que era da sua família. Quem é que era da sua família? Ver se vocês... Não, da família de João Marcos. Da família de João Marcos. E na Bíblia também tem 2 nomes. Um deles significa Filho da Consolação. Estamos a falar de José, que tinha o sobrenome Barnabé. É um nome que até rima, mas vamos ler sobre ele. Temos várias passagens sobre ele, sobre Barnabé, um homem cujo nome a palavra de Deus diz, porque muitas vezes nós gostamos de pegar nos nomes das pessoas e ver o que é que elas significam no original, mas esta aqui até, a Bíblia até nos ajuda, não precisamos de procurar nenhuma concordância, nem nenhum dicionário bíblico, nem nenhum erudito do grego, porque a palavra de Deus diz-nos mesmo em Atos, capítulo 4, nós lemos sobre este Barnabé. Barnabé que foi um cooperador de Paulo, muito importante a dada altura da sua vida, e depois deixou de ser. E há aqui várias lições que creio que podemos tirar sobre ele, e coisas que podemos aprender sobre a vida deste homem. O que ele fez de bem, o que ele fez de mal. Acho que ele fez pouca coisa de mal. E o que possa ter feito eventualmente mal foi com o melhor das intenções e houve proveito das suas atitudes. Ora bem, nós lemos então, só para termos um pouco o contexto, em Atos 4, Atos 4, versículo 32. Estamos aqui a falar de um período em que ainda não tinha iniciado a presente dispensação da graça. Em que nós vemos aqui os crentes juntos, mas ainda não era a igreja corpo de Cristo. Era um período a seguir ao Pentecostes, em que Deus ainda não tinha mudado o programa. E, portanto, nós vemos aqui os que criam todos juntos. E lemos assim, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Mas todas as coisas lhe eram comuns. E alguns pegam nisto para dizer que o comunismo é bíblico. Mas nada mais errado à luz da palavra de Deus. Porque parece, não é? Maravilha. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessidade algum. Por todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A seguir, nós lemos uma outra história que é bem mais conhecida, que é de Ananias e Safira, em que eles quiseram, por assim dizer, imitar a atitude de Barnabé, só que Barnabé era genuíno, e este casal, Ananias e Safira, não eram genuínos, porque não estavam verdadeiramente, não queriam verdadeiramente naquilo que diziam querer. Porque estavam com um pé no meio dos crentes, um pé na igreja, digamos, e um pé fora. Por via das dúvidas, podia isto não correr bem, então temos de estar calçados. Então guardaram parte. Atenção, o errado não é só eles terem guardado parte de lado, é terem mentido. Eles não mentiram, porque se nós vimos aqui no versículo 4 do capítulo 5, não mentiste aos homens, mas a Deus. Não roubaste aos homens, mas a Deus. O pecado deles que o levou a morrer foi
o mentir e não tanto o roubar. Mas vemos aqui como José, que tinha sobrenome Barnabé, vendeu uma herdade e o trouxe tudo. Genuíno, verdadeiro, sincero, totalmente dedicado àquela obra. Eu estou de corpo inteiro, estou totalmente dedicado a esta comunidade a qual nós pertencemos. Vieram dois a querer imitá-lo, apenas no exterior. Não sabemos até se não terão dado até mais do que este Barnabé, mas não deram. O seu coração não estava ali, naquilo que deram. O seu coração estava no dinheiro que guardaram. Vemos aqui uma grande lição sobre o ser genuíno. Porque às vezes podemos até fazer coisas aparentemente iguais ao que os outros fazem. Podemos cantar como os outros cantam. Podemos orar como os outros cantam. Podemos ler a Bíblia como os outros oram, leem a Bíblia. Mas pode não ser genuíno. Pode não ser totalmente sincero de coração. Mas este homem era sincero, genuíno. E reparem, este homem tinha um nome. Filho da Consolação. Ele auto-intitulava-se Filho da Consolação? Não. Cognominado pelos apóstolos. Os outros é que lhe deram este nome. Os outros é que viam nele alguém que consolava os outros. Os outros precisavam de uma palavra de consolo, sabiam que em Barnabé podiam encontrá-la. Não é ele próprio, eu sou o Consolador. Não, eram os outros. E os dons, aquilo que nós fazemos pelos outros, não devemos ser nós. Olha, eu sou um grande pregador, eu sou um grande consolador, eu sou um grande discipulador, não sei se a palavra existe, mas não é isso. Devem ser os outros a reconhecerem nós. Ali está um irmão que, quando é preciso, está aqui pronto a cooperar nesta ou naquela obra. E nós vemos, eu lembro que na altura que falei aqui de Tíquico, ele era também um homem que consolava. Consolará os vossos corações. Quando ele ia ter com já não me recordo se eram os Colossenses ou os Efésios, Paulo dizia que ele consolará os vossos corações. Porque Paulo estava preso e certamente eles estavam tristes por causa de Paulo estar preso. Então as boas notícias, não propriamente por Paulo estar bem fisicamente, não estava, mas da obra de Deus que frutificava, daquilo que Paulo ainda conseguia fazer, ou daquilo que Paulo conseguia fazer ainda mais. Este Tíquico podia consolar. E este Barnabé também poderia consolar. E isso remete-me também para uma outra passagem. Porque isto de consolar não é só, olha, vai correr tudo bem, anima-te. Nós temos uma razão para poder consolar os outros. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, e ele está preocupado com o facto de alguns dos crentes ali estarem tristes por causa dos que já tinham morrido, não é? Nós lemos isto em 1 Tessalonicenses 4. E é uma passagem que nos consola, certamente. E nos dá ânimo. E nos faz com que nós, mesmo no meio das dificuldades, que temos muitas, passamos uns mais do que outros, mas todos nós passamos por dificuldades. Mas se esta passagem não nos consola verdadeiramente, não sei o que é que nos pode consolar. Diz o apóstolo Paulo assim aos Tessalonicenses, capítulo 4, da primeira epístola, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se queremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebentados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isto consola-nos. Consola-nos porquê? Porque se estivermos mortos, o Senhor vamos ressuscitar primeiro. Se estivermos vivos, o Senhor vai buscar-nos. Isto deve trazer-nos consolação, certamente. Eu não os posso consolar e dizer, olha, irmãos, estejam descansados que isto do coronavírus não vai afetar ninguém. Isto
ampliado pela imprensa, querem alarmar as pessoas. Isto não vai dar em nada. Eu não posso dizer isso. Eu não sei. Eu não sei se daqui a um mês isto não estará tudo tomado pelo vírus. Eu não sei. Gostava de dizer que nada vai acontecer. E eu estou num dos grupos, eu e a Susana, estamos num dos grupos de maior risco de contagiar. Os irmãos mais... Como? Ou ser contagiado. Os nossos irmãos mais velhos terão mais dificuldades, maiores problemas no caso de ficarem contagiados. Eu não vou dizer que isto não vai acontecer nada, porque às vezes o consolo que o mundo dá é, vai correr tudo bem. Não é? Como diz aquela música, don't worry, be happy. Não é? Não te preocupes, ser feliz. Mas que razões é que tenho para ser feliz? Que esperança tenho? O que Paulo diz aqui, não sejais como os demais que não têm esperança. Nós temos razões para ter esperança. Por isso podemos consolar os outros. Eu posso chegar num funeral de um crente e consolar a sua família. No funeral de um descrente, eu não, sinceramente, o que é que eu posso dizer? Dar um abraço, ficar calado e dizer o quê? Não posso. Nós temos razões para nos consolar uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se isto não nos consola, nada... Só nos alegra, sinceramente. Sabemos que um dia o Senhor há de vir buscar-nos, quer nós estamos vivos, quer estamos mortos. Olha, não sei, não vos posso dizer mais nada, sinceramente. Mas então, este Barnabé, que não tinha, nesta altura, não tinha esta esperança que nós temos agora, consolava. Isto não eram tempos fáceis. Eu recomendo-vos, se vocês tiverem a ocasião de ver uma série que chama-se AD, Anno Domini, que fala sobre os primeiros tempos a seguir à crucificação do Senhor Jesus Cristo. Nós, às vezes, ao ler a palavra de Deus, parece que isto era tudo relativamente pacífico. Aqui, não é? Pedro e João tiveram algumas dificuldades e tal, mas parece que não era assim muito grave a perseguição, mas era feroz. E às vezes nós vemos assim algumas... claro que é sempre uma interpretação do realizador e do argumentista dessa série, mas dá-nos uma ideia de como isto não era nada fácil. Nós vemos Estevão a ser apedrejado. Vemos Tiago, um pouco mais à frente, a ser decapitado. Isto não eram tempos nada fáceis. E Barnabé era uma pessoa que consolava os outros, no meio destas dificuldades. E certamente foi um grande consolo. Eu creio que eles não lhe chamaram filho da consolação por causa de ele ter dado dinheiro ali para os irmãos. Ai, que consolo. Não, certamente havia muito mais em Barnabé que consolava os irmãos do que meramente o dinheiro. Se bem que isto também é importante para fazer face às despesas que havia ali, certamente. Este homem, nós deixamos de o ver durante bastante tempo e só o vemos já depois da conversão de Paulo. Depois da conversão de Paulo, sabemos que o que aconteceu? Paulo andava a perseguir a igreja, Atos 9, até Atos 9, início de Atos 9, ele estava a perseguir a igreja, Deus aparece, o Senhor Jesus Cristo aparece, ele fica cego, ele converte-se e de perseguidor passa a perseguidor. Não é? E ele tem até de... Podem ir procurando Atos 9, e ele tem até de fugir de Damasco, não é? Desce como? Como é que ele foge de Damasco? Através de... Descem-no por um cesto, não é? Ele depois até fala disso mais à frente numa das epístolas, e ele cita isso também. Mas vemos aqui Atos 9, 25, Atos 24. Mas as suas ciladas dos judeus vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E agora é importante o que vem agora. Paulo conseguiu fugir e foi para onde? Ter com os crentes. E os crentes, Saulo, que bom que agora estás do nosso lado. Não, eles estavam muito desconfiados, naturalmente, não é? Então o que é que nós lemos? Pensavam, olha, ele agora arranjou uma estratégia para nos apanhar. Vai procurar fazer-se nosso amigo, para fazer de conta que é nosso amigo, para nos apanhar. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo que fosse discípulo. Mas então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco
falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome de Jesus. Ou seja, Barnabé foi importantíssimo. Quando Paulo quis juntar-se aos discípulos, foi Barnabé que serviu como eu diria, uma calçadeira, não é? O Barnabé já era conhecido ali, tinha reputação de um irmão que consolava os crentes, um irmão que era tido em alta estima, ele serviu como uma calçadeira para Paulo poder entrar ali. Paulo, por ele próprio, não conseguia ganhar a confiança dos discípulos. Mas com a ajuda de Barnabé conseguiu, e vemos como Barnabé foi essencial no início do ministério de Paulo ali em Jerusalém. Andando um pouco à frente, em Atos 11, nós lemos que houve uma dispersão dos discípulos, e nós lemos isso a partir do versículo 19, Atos 11, vemos aqui mais algumas lições sobre este homem. Então vemos primeiro que ele é um homem que consolava. Era um consolo estar com ele. Era um homem sincero. Tanto que alguns tentaram imitá-lo e não conseguiram. Porque não eram genuínos. É um homem que foi importante no ministério de Paulo porque veio ajudou a que outros pudessem não estar tão desconfiados em relação a ele. E agora vemos também em Atos 11, 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios e cirenenses, entre os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram quem? Barnabé, a Antioquia. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Porque este era homem de bem e cheio do Espírito e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Reparem bem. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Que grande biografia que este homem tem. Filho da consolação, cheio do Espírito Santo, de fé, homem de bem. E lá está. E é a palavra de Deus que eu diz, não é ele que diz dele mesmo. Não é? Como não falta para pessoas dizer, eu sou uma pessoa de bem. Sou uma pessoa cheia de fé. Mas depois da sua prática o desmente. E partiu, então o que é que fez este homem? Depois de ter ido a Antioquia, e partiu para Tarso a buscar a Saulo. E achando-o, conduziu para Antioquia. E aconteceu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudessem, socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. E foi aqui que começou esta grande amizade duradoura entre Paulo e Barnabé. Reparem que aqui ainda aparece o nome de Saulo, porque é mais à frente que nós vemos em Atos 13, que vemos Saulo, que também se chamava Paulo. Ele tinha dois nomes. Um nome grego e um nome eu já falei disso aqui. Saulo significava grande e Paulo significava pequeno. Ou seja, ele passou de ser grande para ser pequeno. Então nós vemos aqui que Barnabé foi buscar Paulo e depois havia fome em Jerusalém. As coisas não estavam fáceis em Jerusalém, porque os crentes, de facto, tinham vendido tudo o que tinham e nós vemos, até ao longo das epístolas de Paulo, vemos Paulo a falar sobre a questão da coleta para os crentes em Jerusalém. Agora, nós vemos aqui Atos 12, em que é quase um parênteses. Porque se nós lermos, vou pedir-vos que leiam este versículo 30 e depois
o versículo 24 do capítulo seguinte. É seguidinho. Reparem. O que eles com efeito fizeram enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. E agora vamos ao versículo 24. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Ou seja, o que nós vemos aqui em Atos 12 é um parênteses, onde nós vemos Tiago ser morto, Pedro ser preso e libertado por um anjo, e depois vemos o rei Herodes, a ser morto, a morrer ferido por Deus. Então, é basicamente um parênteses, e nós só quando lemos com alguma atenção percebemos que quando começa ali, Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, parece que não tem continuidade nenhuma com o que está antes. Tem continuidade com o que estava no capítulo 11. Então, estes homens andavam sempre juntos e vários serviços. Não era sempre só pregar o Evangelho. Neste caso foi levar dinheiro a Jerusalém e depois voltaram para Antioquia. E nós, Atos 13, nós vemos como, não vamos estar a ler isto tudo, vemos como eles estavam em Antioquia servindo eles ao Senhor, Atos 13, 2, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então vemos aqui a começar aquilo que normalmente se chama a primeira viagem missionária, em que Paulo e Barnabé vão pregar o Evangelho em vários sítios, basicamente ali na zona da Galácia. Nós vemos primeiro eles vão a Chipre, não é? Navegaram até Chipre, sim, que era a terra natal de Barnabé. Pregam o Evangelho e há aquela situação depois que eles são abandonados por Marcos. Eu falei disso na altura. Marcos abandona-os. E eles continuam o seu ministério. Vemos ele a pregar o Evangelho em Antioquia de Pisídia, depois também em Icónio, onde Paulo é apedrejado. Eu penso que reconhecem essa passagem. Paulo é apedrejado, julgam-no morto. E é apedrejado porquê? Porque inicialmente, quando eles curam um coxo, nós lemos isso em Atos 14, ele cura um coxo e eles começam todos contentes a dizer, olha, os deuses, como é que eles dizem? Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E de certa forma é verdade, não é? Só que estavam a ver no sítio errado. Quando é que não os deuses, mas Deus fez semelhante aos homens e desceu até nós? Foi através do Senhor Jesus Cristo. Mas o homem confunde tudo e via naquelas duas pessoas a encarnação dos deuses. Então estes homens tiveram de dizer que não era nada disso, nós somos varões como vocês, sujeitos às mesmas paixões, e anunciamos que vos convertais das vaidades ao Deus vivo. Passado um pouco, Paulo estava a ser apedrejado, passou rapidamente de venerado, adorado como um Deus, para apedrejado. Então eles tiveram esta primeira viagem missionária, foi muito importante, muitas pessoas se converteram, creio eu até que possivelmente Timóteo será convertido nesta altura, porque nós lemos depois em Atos 16 que Timóteo era destas regiões por onde Paulo e Barnabé passaram na sua primeira viagem missionária. Nós, continuando para Atos 15, nós em Atos 15 vemos uma situação muito complicada que estava a acontecer, é que havia alguns que estavam a tentar desfazer o trabalho de Paulo. E que Paulo e Barnabé estavam a fazer. Paulo pregava a graça. Paulo pregava que para ser salvo, para sermos reconciliados com Deus, basta-nos crer na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E havia alguns, como nós lemos em Atos 15, 1, se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Isto é terrível. Alguém que faça isto não pode passar impune. Não podemos... Imaginem que alguém chegava aqui e dizia uma coisa destas, ou parecida. Eu creio que o irmão Pires nem sequer deixava continuar a frase seguinte, não é? Irmão, tenha lá paciência, mas terminou. Não pode ser, não podemos aceitar isso. Eu já vi de casos em que pessoas, por dizerem verdades da palavra de Deus, que não beliscam, mesmo que fossem mentiras, que não beliscavam em nada doutrinas fundamentais, foram convidados a descer do púlpito por estar a dizer coisas supostamente heresias.
Mas se calhar alguém que dissesse, olha, precisas de, citando a Bíblia e quase que obedecendo àquilo que a palavra de Deus diz, noutro contexto, para seres salvo precisas de crer e ser batizado. Se alguém dissesse isso, está na Bíblia, não está? Está na Bíblia. Crer e ser batizado será salvo. Se calhar alguns deixavam passar. Uma barbaridade destas, hoje em dia é. Alguém dizer que para ser salvo precisas de crer e ser batizado é uma heresia. Já alguns deixam passar. Não estão verdadeiramente sensíveis à preciosidade que é o Evangelho da Graça de Deus. E Paulo e Barnabé não disseram, está bem, isto é uma questão de divergência doutrinária, tudo bem, também não faz mal, ser considerado não é assim tão grave quanto isso, vamos ter paz. Foi isso que ele fez? Não. Versículo 2. E tendo Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Não pequena contenda. Ou seja, Barnabé era uma pessoa que, quando era preciso ir para a luta, era uma pessoa que consolava. Uma pessoa que provavelmente era uma delícia estar junto a ele. Mas quando era posto em causa o Evangelho da Graça de Deus, aí ele virava fera. Passa a expressão. Não faziam farinha com ele. Há uma passagem paralela a esta, que é em Gálatas 2, em que Paulo diz, a dada altura, Gálatas 2:4, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão, aos quais ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Porque se nós deixarmos estes falsos mestres falar e pregar um Evangelho adulterado, estamos a contribuir para que a verdade do Evangelho não permaneça entre vós. Paulo e Barnabé eram pessoas, pois, bastante firmes, porque conheciam bem o Evangelho da Graça de Deus, estavam sensíveis aos erros doutrinários. Então eles foram a Jerusalém e foi ali uma altura muito importante, porque também foi possível os outros que estavam em Jerusalém verem o que Deus estava a fazer através de Paulo. Paulo não foi lá para receber instruções sobre o Evangelho que havia de pregar, não. Isso às vezes é o que, até em alguns filmes, lá está, cuidado com os filmes, eu ainda há bocado recomendei, de uma certa forma recomendo certos filmes sobre estas histórias que nós lemos na Bíblia, mas já ouvi falar de um filme em que a ideia que passa é que Paulo foi a Jerusalém, em Atos 15, para receber instruções sobre o Evangelho que havia de pregar. Nada disso. Paulo escreve Gálatas 1 e 2 e deixa bem claro, eu não recebi isto de ninguém, a não ser do Senhor Jesus Cristo glorificado. Esta mensagem não aprendi de homem algum, nem recebi de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. E Barnabé foi então ali uma pessoa muito importante. Esteve ali lado a lado com Paulo numa batalha que não foi fácil. Não foi nada fácil de travar esta batalha naquele dia, mas Barnabé esteve ali do lado dele. Nós lemos também sobre este mesmo Barnabé, ou seja, um homem consolava, um homem dedicado, que dava daquilo que tinha para a obra. Vimos que é um homem que era um homem conciliador. Vimos Paulo e os outros que estavam desconfiados dele. Barnabé foi uma ponte entre uns e outros. Não impôs, não, vocês agora têm de aceitar Paulo. Foi uma ponte para Paulo. Foi uma ajuda para Paulo voltar a poder estar em contacto com os crentes. É alguém que serviu ao ir a Jerusalém levar ajuda para aqueles crentes e depois foi enviado nesta viagem missionária. Esteve ali lado a lado com Paulo, no meio de todas aquelas provações, situações bem complicadas. E agora, noutra situação bem complicada, do ponto de vista doutrinário, porque se eles não fossem firmes ali, se eles dissessem, ok, vamos lá, embora, eu não quero, olha, eu sou uma pessoa, eu quero é paz. Se vocês acham que é preciso circuncidar-se para ser salvo,
E se o Senhor nos mostrou isso, quem sou eu para dizer o contrário? Não vamos ceder nem um bocadinho. Deus hoje salva sem necessidade de qualquer obra. E não arredamos pé daqui. Foi ali um homem importantíssimo. Foi ali mesmo uma ajuda para Paulo, lado a lado, nesta batalha dura que foi. Mas aconteceu. Como todas as amizades também sofrem as suas provações. Passam por maus bocados. E vemos que também, às vezes, as nossas afinidades pessoais e familiares podem colocar alguns problemas na nossa vida. Acontece, em Atos 15, versículo 35, lemos assim: E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia. Isto já depois do que tinha acontecido em Atos, naquele chamado Concílio de Jerusalém. Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E alguns dias depois disse Paulo a Barnabé: Tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde Panfília se tinha apartado deles e nos acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Vemos aqui o lado familiar de Barnabé a falar mais alto. Barnabé queria levar, numa segunda viagem missionária, levar consigo Marcos. Mas Marcos já os tinha deixado mal, não é? Ainda antes que Paulo tivesse tido as suas primeiras grandes dificuldades, apedrejado e tudo mais, Marcos já tinha voltado, provavelmente, para a casa da mãe, porque se calhar aquilo não era para ele. E Barnabé, depois do que se tinha passado, optou por sugerir que o levassem. Atenção, já tinham passado alguns anos. Eu não vou aqui ser totalmente negativo em relação a Barnabé. É possível que Barnabé não fosse só o lado familiar a puxar, não é? Porquê que eu digo o sobrinho? Porque Paulo fala mais à frente, não é? Paulo fala João Marcos, o sobrinho de Barnabé. E é por aí que nós percebemos que ele era seu sobrinho. É possível que ele também já tivesse visto que João Marcos tinha mudado. Já não era aquele jovem inconstante que ora estava com vontade de ir, mas depois também queria voltar para casa, não é? Como as crianças que querem muito ir a um sítio, depois mal chegamos com eles a um sítio, quando é que vamos embora? João Marcos, se calhar, era um pouco assim, ficava todo contente de ir nesta viagem missionária, aventura, falar a palavra do Senhor. Isto afinal não é bem aquilo que eu esperava, e voltou para casa. Mas se calhar ele mudou, amadureceu. E nós vemos mais tarde que, como vimos da última vez que falámos de João Marcos, Paulo via nele alguém que era o quê? Muito útil no ministério. Certamente ele quis mostrar também a Paulo: eu mudei, eu aprendi. E de facto, eles certamente já nesta altura teriam mudado alguma coisa na sua maneira de ser, e na sua, já teria deixado alguma da sua inconstância, e seria uma pessoa, talvez nesta altura, talvez fosse uma melhor escolha do que o João Marcos de alguns anos antes. Mas Paulo achava que não. E não deve ter sido nada bonito de se ver. Não deve ter sido nada bonito de se ver, porque lemos que tal contenda entre eles que se apartaram do outro. E eu creio que, não sei se alguma vez eles terão voltado a falar um com o outro. Não sei. A coisa não ficou nada bonita. Provavelmente quem assistiu não gostou do que viu. Paulo não gostou. Barnabé também não, certamente. Ficou magoado. E foi com Marcos para Chipre. E acaba aqui a história de Barnabé. Aparentemente acaba aqui a história de Barnabé.
Mas eu tenho a certeza que Barnabé, como filho da consolação que era, não foi com João Marcos até Chipre a dizer mal de Paulo. Por alguma razão, João Marcos quis trabalhar com ele. Não é? E Paulo quis que João Marcos trabalhasse com ele. Voltaram a trabalhar juntos. Barnabé certamente foi uma vez mais um conciliador, uma ponte entre Paulo e João Marcos. Não se deixou vencer pela amargura. Porque era fácil. Eu já vos disse isso da última vez que aqui estive. Se eu tivesse passado por esta situação e conhecendo-me como conheço, eu acho que ia toda a viagem a falar mal de Paulo. Infelizmente. Estaria certamente magoado. Sentir-me injustiçado. Sentir-me menosprezado na minha opinião. A minha opinião não vale nada para Paulo. Paulo, eu que estive contigo lado a lado, este tempo todo. Sofri o mesmo que tu sofreste. E agora, não tens a minha opinião em consideração. Mas Barnabé não era assim. Era bem mais espiritual do que eu. Ele era um quê? Um homem, nós lemos disso. E agora estou aqui à procura da passagem. Um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Era assim, Barnabé. Foi uma ponte. E mesmo entre João Marcos e Paulo. Eu não sei até que ponto é que terá feito passar a João Marcos a visão negativa que Paulo tinha dele. Provavelmente conseguiu esconder isso. Permitindo uma posterior reconciliação. Talvez eles não se tenham voltado, provavelmente não se voltaram a dar como se tinham dado antes. No entanto, serviu o mesmo Senhor. E seria bom que, em relação a pessoas com as quais nós situações da vida, desentendimentos, levaram a que nós não estejamos a trabalhar lado a lado, mas nos possamos alegrar com o ministério dos outros. Barnabé conseguiu fazê-lo. E a sua vida o seu testemunho para Deus não terminou aqui. Nós vemos sobre ele em mais 3 passagens. Paulo, quando fala aos Coríntios, a dada altura diz assim: ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Ou seja, ele fala dele e de Barnabé. Eu não sei se isto já teria sido, se esta carta aos Coríntios terá sido escrita ainda antes deste desentendimento que eles tiveram. Não sei ao certo. Mas ele usa Barnabé como um exemplo de alguém que, tal como ele, não deixou de trabalhar. Barnabé era alguém que, mesmo estando a trabalhar, entre aspas, a tempo inteiro, continuava a trabalhar. Um homem, também aprendemos isso com ele e vemos como Paulo cita-o de uma forma positiva. E há outro acontecimento dele, nós lemos também a passagem que eu já vos falei há bocadinho, de Colossenses 4:10, em que Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamentos, se ele for ter convosco receberam, ou seja, Marcos era o sobrinho de Barnabé e Barnabé certamente foi vital na reabilitação de João Marcos. Além disso, há uma outra passagem aqui que nós vemos também como Paulo não era duro, não era fácil de lidar com ele, não era, certamente. Ainda assim, ele tinha Barnabé, e apesar do desentendimento que teve, ele tinha-o em grande consideração. E nós lemos isso em Gálatas 2. É a última passagem que eu vou falar. Gálatas 2. Há ali uma situação desagradável entre Paulo e Pedro. Isto até é conhecido como o incidente em Antioquia. Em Gálatas 2. Houve uma situação em que, já depois do concílio de Jerusalém, eu não tenho a certeza quando é que aconteceu isto. Se este acontecimento que nós lemos em Gálatas 2, versículo 11, até alguns versículos mais à frente, se foi antes ou depois
da separação entre Paulo e Barnabé. Poderá ter sido antes, não sei ao certo. Mas Pedro foi a Antioquia. E Pedro sabia que não havia necessidade de circuncisão, não havia necessidade da guarda da lei por parte dos gentios. Então nós lemos assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado à parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não como judeus, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Isto só para simplificar um pouco, a ideia é esta: os judeus e os gentios são agora parte do mesmo corpo. Paulo entendia isso, Pedro percebeu isso, Barnabé percebia isso. E o que é que aconteceu? Quando Pedro estava lá, imaginem, estavam numa mesa, em Antioquia, todos contentes, e chegam alguns de Jerusalém, da parte de Tiago, e Pedro, não sei se com medo desses que vinham da parte de Tiago, viessem dar-lhe nas orelhas para ele estar a comer com os judeus, com os gentios, não sei porquê, não sei bem a razão, poderá haver várias razões, há várias explicações. Ele saiu da beira dos gentios, fazendo os gentios pensar o quê? Se calhar, para não estar aqui a comer connosco, é porque há algo que falta em nós. Não estamos completos como eles. Falta-nos alguma coisa. Se calhar falta-nos a circuncisão, se calhar falta-nos a guarda da lei. O que é que nos falta? Pedro aqui foi hipócrita, porque primeiro estava bem com eles e depois já não estava. É terrível. Imaginem que vocês estarem à mesa com alguém e de repente chega uma terceira pessoa e a pessoa que está à vossa beira a comer, com quem vocês pensavam que estavam bem, levanta-se. Eu já não posso comer mais contigo. Porquê? Porque a outra pessoa vai pensar alguma coisa mal de mim. É terrível isto, não é? Então, os gentios certamente ficaram muito perturbados com aquilo. E foi preciso Paulo intervir e dizer: não, o que é isto, Pedro? Tu sabes que nós lemos depois no versículo 16 e por aí fora que o homem não é justificado pelas obras da lei. Sr. Pedro, estás a ser hipócrita. Estás aqui a colocar dúvidas na mente destes gentios. Não deves fazer isso. Mas aqui o que eu queria salientar é: até Barnabé se deixou levar. Até um homem firme como Barnabé, vendo um mau exemplo de Pedro, se deixou levar. E Paulo aqui podia aproveitar para, e já foi algum tempo depois, podia aproveitar para desancar no Barnabé. E dizer: pois, o Barnabé, inconstante. Podia aproveitar para isso, mas não. Até Barnabé. Ou seja, foi uma situação tão má que mesmo o Barnabé se deixou levar. Devemos aqui que também não houve, pelo menos Paulo não mostra ressentimento em relação ao Barnabé e vê-o como alguém que verdadeiramente era filho da consolação. Um homem cheio de espírito. Um homem de bem. Um homem cheio de fé, não é? Como nós lemos ali há pouquinho. Um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Um homem de bem. E é isto que eu gostava de falar com o pastor Barnabé. Um homem que era verdadeiramente consolador, era um verdadeiro conciliador. Também teve as suas falhas. Esta última foi uma falha em que se deixou levar por outros. Pode acontecer com os melhores. Mesmo com aqueles que estiveram ali, mesmo com este homem que esteve ali lado a lado com Paulo, no dia da batalha mais feroz, manteve-se firme, e depois ali numa situação de comer com uns e não comer com... estar a comer e depois deixar de comer, deixou-se levar por outros. Pode acontecer. Pode acontecer deixar de levar pelo lado familiar, que puxa mais para uma pessoa do que para outra. E que nos faz até negligenciar algumas das falhas que eles já evidenciam. Mas fica-nos também esta lição. É um homem consolador, era um homem dedicado, um homem cheio de espírito, cheio de fé, um homem de bem. E, apesar da palavra de Deus não nos dizer claramente isso, passa claramente essa ideia. Não diz.
foi vital na reabilitação de João Marcos. E foi vital engolir o seu orgulho, algo que não é fácil, né? Engolir o seu orgulho e conciliar Paulo com João Marcos. Não é fácil. Quando estamos magoados com alguém, conseguir fazer com que conseguir não passar uma má imagem dessa pessoa para os outros. É muito difícil. O Senhor nos ajuda a aprender com este homem. Temos muito a aprender com ele. Eu tenho muito a aprender com ele. E certamente faremos bem em olhar também para as suas falhas. Falhou também. E podermos aprender a não nos deixarmos levar pelas más influências de outros, nos podem levar a cair, e também não nos deixarmos levar em demasia pela nossa afinidade familiar. É sempre fácil nós olharmos para... Eu posso passar por isso, posso falhar nisso, em negligenciarmos as falhas dos nossos e ampliarmos as falhas dos outros. Não é? É complicado. Que o Senhor nos ajude depois e nos abençoa, e que sejamos todos conhecidos pelos discípulos como filhos da consolação.